Meninas, outra coisa que eu quero conversar com vocês hoje é que assim, eu sei que todas nós estamos passando por um momento muito difícil. A maioria das pessoas estão sem trabalhar, assim como eu, estão tendo que ficar em casa com a loja fechada. E eu sei sim que tá muito difícil para todo mundo. Mas eu acho, e essa é a minha opinião, e eu vou contar o porquê, que nós não devemos perder a nossa fé em nenhum momento da nossa vida. Nós temos que ser muito otimistas e ter a fé acima de tudo, acreditar em Deus. Porque, gente, com um simples estalar de dedos, se Deus fizer assim, ó, esse coronavírus acaba e tudo volta à normalidade. Mas eu creio que Ele quer que nós aprendamos algumas coisas com isso, como eu já falei aqui para vocês, né? Aprendemos a amar uns aos outros, aprendemos a dar valor ao abraço, ao estar juntos, aprendemos a ser mais solidário e principalmente aprendermos a ter fé, muita fé. E eu tenho muita fé, eu sou muito otimista e eu creio que logo tudo isso vai passar. E por que eu tô falando isso, gente? Porque milagres acontecem sim, e nós devemos pensar nos pequenos milagres da vida, principalmente nessa época. E eu vou contar aqui para vocês uma história que poucas pessoas sabem e eu sou a prova viva disso, de que milagres acontecem. Minha família já recebeu muitos milagres, mas hoje eu vou contar da minha história. Quando eu era pequena, logo que eu nasci, alguns dias, estava recém-nascida, 4 dias, uma semana no máximo, eu tive uma infecção de intestino muito grande. E com isso, eu comecei a ficar desidratada e desnutrida. Minha mãe fez uma cirurgia na mama antes de me ter e acabou, o médico, não sei o que aconteceu, o médico acabou tirando as glândulas mamárias, enfim, não sei explicar, mas a minha mãe não tinha leite. E mãe de primeira viagem, ela não sabia que isso poderia ter acontecido, né? Porque eu ficava horas mamando ali e nada acontecia, eu ficava com fome, eu chorava muito, e aí eu tive também essa infecção de intestino, gente. Eu comecei a ficar muito ruim mesmo. Minha mãe me levou no médico e o médico simplesmente virou para os meus pais e falou assim que em outras palavras, tá? Ele não usou esses termos, mas que era para minha mãe me levar embora para casa, porque não tinha o que fazer para me levar embora para casa para morrer em casa. Foi basicamente isso. Minha mãe, lógico, saiu do médico muito abalada, chorou muito e foi para casa da minha avó. Aí lá, minha mãe ficou lá com a minha avó, né? E as duas não sabiam o que fazer. Foi quando minha mãe muito cansada, né, falou para minha avó que ia deitar um pouco, para minha avó ficar me olhando. E eu já não tinha mais força para chorar, eu só ficava, sabe, como se fosse um gatinho, miando bem baixinho assim, não tinha mais força para chorar, tava realmente bem desidratada e bem desnutrida. Aí minha avó orou muito, pediu muito a Deus e ela teve uma luz. Ela virou e falou assim: eu vou ver se eu faço uma mamadeira para essa criança com broto de goiaba e na água de arroz. Então ela ferveu broto de goiaba na água do arroz, né? Ela fez o arroz e ferveu o broto de goiaba depois naquela água. E aí ela deu essa mamadeira para eu tomar. E, gente, desse dia em diante, minha avó começou a me dar essa mamadeira, eu comecei a mamar muito, comecei a ganhar peso e foi acabando a desnutrição e a desidratação. E aí eu melhorei, fiquei 100% bem e hoje eu tô aqui, viva. Então eu considero isso, gente, como um milagre, porque os médicos desacreditaram, falaram pra minha mãe, pros meus pais me levarem pra morrer em casa e eu não morri. Eu tô aqui, eu tô viva, graças à fé dos meus pais que oraram muito e da minha avó, que orou, pediu a Deus uma luz e ele deu essa luz para ela, que era para ela fazer esse chá para mim. Então, gente, o que eu quero que vocês aprendam com tudo isso, que nós devemos sim ter fé, acreditar, orar muito e pedir a Deus, que eu tenho certeza que logo tudo isso vai passar. Além disso, tem outras histórias que depois eu venho contar aqui para vocês. Meu irmão também foi um milagre, meu tio já recebeu
2 milagres na vida, então a gente acredita muito, muito, muito nos milagres. E eu quero hoje que vocês pensem nos pequenos milagres da vida, o que já aconteceu com você ou com alguém da sua família que foi realmente um milagre. E não perca a fé, que logo tudo isso vai passar, tá bom? Um grande beijo, até mais!